Olá, brecheiros, aqui é a Lara, este é mais um Brechando Vlog. O tema de hoje é falar da diferença entre os seguidores políticos, que são chamados de Bacurau e de Arara. Sim, existe uma diferença entre os dois e foi bastante utilizado na política potiguar na década de 50 e 60 e está envolvendo dois políticos que já morreram no Rio Grande do Norte, mas eles tiveram uma participação muito importante na formação política potiguar. E ambos foram governadores do estado. E estão nas ruas, nos nomes de aeroportos, eles estão em vários lugares. E mostra uma rixa famosa de duas famílias potiguares. Sim, para quem não sabe, como todos os estados do Nordeste, o Rio Grande do Norte também está com famílias de políticos há anos no poder. E aí, você sabe qual a diferença entre o Bacurau e a Arara? Não? Então, siga aqui e vamos... Bem, a gente tem que falar um pouco que Bacurau não tem nada a ver com o filme de Kleber Mendonça Filho. A única coisa que tem relação em comum é que ambos os filmes aconteceram no Rio Grande do Norte. Aliás, a localização, né? Porque Bacurau se diz em Pernambuco, mas foi filmado todo em Parelhas, mais precisamente na comunidade do Barro. O Bacurau é uma coruja, um pássaro, aliás, não é uma coruja, é um pássaro mesmo. Vou colocar a foto aqui. E é referência ao Aloysio Alves, que foi governador do estado na década de 60. Esse apelido era porque, quando ele estava perto de ser caçado na década de 60 pelos militares, ele assinou um monte de decretos na surdina na madrugada rapidamente e colocou no diário oficial, dizendo que ele foi rápido como um bacurau, que é um pássaro noturno e ligeiro. Nunca foi confirmado se esse decreto aconteceu, se essa publicação... A única coisa que você sabe é que Aloysio Alves realmente foi caçado pelos militares e ele, na época que apoiava, ele já foi do Arena, ele teve que ir para o MDB e virou uma das figuras mais importantes desse partido que ficou por muito tempo conhecido como opositor dos militares durante a ditadura. Já Arara é o apelido para aqueles que seguem politicamente o Dinarte Marins, que foi governador na década de 50, no final da década de 50, e ele tem uma ligação com a família Maia. Quem é a família Maia? Tarcísio Maia, Agripino Maia, Lavoisier Maia, Vilma de Faria, sim, porque a Vilma foi esposa de Lavoisier, entre outros. Então, eram ligados a os partidos mais conservadores e ligados ao Arena, que era o partido ligado à ditadura militar. Então a confusão entre os araras, por causa da cor vermelha, que era utilizada pelo partido Aliança Revolucionária Nacional, o Arena, também eles aderiram esse apelido nada jocoso como um grito de guerra. Falavam assim, eu sou arara, os bacurais, eu sou bacurau mesmo, Aloysio governador. E isso era sempre presente. E isso passou dos filhos para os netos, sobrinhos. E na década de 80 ainda existia, mesmo com a democratização. Os comícios de Agripino e de Aloysio Alves, quando eles tentaram ser candidatos a governadores na década de 80, causavam bastante tumulto e lotavam as praias do Rio Grande do Norte. Em Natal, principalmente, né, quando ainda a praia do Point da galera era a Praia do Meio, em que as pessoas, elas brigavam na porrada por defender os seus políticos. E você achava que era só briga entre bolsominions e os petistas. Essas brigas políticas é muito mais antiga que você pensa. Mas como começou tudo isso? Bem, na década de 50, Aloysio Alves era jornalista, ele criou a Tribuna do Norte e ele tinha, sim, interesses políticos. E aí se juntou com o Dinarte Marins, na época que era governador, e o partido era o UDN. O UDN é o pai do Arena, vamos dizer assim, pois foi lá que surgiram grandes políticos conservadores. Um deles é o que foi presidente do Brasil, o Jânio Quadros. Sendo que na década de 60, Aloysio Alves queria ser governador, mas Dinarte Marins também queria ser governador. Então os dois brigaram e se separaram. E aí depois vamos começar a maior rixa política do Rio Grande do Norte. As pessoas realmente se matavam em nome dos políticos, aliás. As pessoas faziam caravanas e caravanas para acompanhar Aloysio Alves com os galhos na mão para representar o verde dele. E essa briga persiste até hoje, principalmente em eleições nos municípios do interior do estado, onde as pessoas ainda se vestem de verde para representar a galera que defende o PMDB, e de
vermelho, que hoje pode ser qualquer partido conservador. Tá tudo interligado até hoje a política potiguar. E aí, você conhece algum parente que defendia com unhas e dentes alguns desses dois políticos? Pelo menos lá em casa, aqui mais ou menos na minha família tem. Por incrível que pareça, nas eleições gerais de 2018, nenhum dos Maias e nenhum dos Alves foram eleitos nas eleições gerais. Garibaldi Alves tentou ser senador novamente, fazia décadas que ele era, mas ele também perdeu as eleições. O único que está no poder é o Felipe Alves e o Walter Alves, que são deputado e vereador de Natal. Deputado, no caso, deputado estadual. Não, deputado federal, desculpa. Deputado federal e só restou um. Sem contar que o império de imprensa deles, que era super poderoso, eles venderam uma boa parte, então eles não têm tanto poder mais assim no Rio Grande do Norte. Já os maias, eles não são mais o Agripino Alves. Agripino Maia, ele se candidatou desistiu de candidatar a senador para ser deputado federal, mas ele perdeu as eleições, mas ele ainda é suplente. Então, se algum candidato, algum deputado, aliás, for tentar outro cargo, ele tá no meio. E o Lavoisier Maia, ele se aposentou da política, ele tá afastado. O último cargo dele foi deputado estadual. A Márcia Maia, que é a filha dele, com a Vilma de Faria, tentou ser candidata a deputada estadual, mas perdeu as eleições. Vilma de Faria faleceu há uns 2 anos atrás. Então, mostra que as pessoas estão voltando menos nas famílias de políticos. Porém, a gente tem pessoas tão estranhas quanto alguns políticos que eram considerados da família tradicional. É uma história clássica do Rio Grande do Norte, é uma história super conhecida que eu resolvi transformar em vídeo. E é isso, brecheiros. E aí, gostou da história? Já conhecia? Não conhecia? Se você é de outro estado, já conhecia essa história? Pois é, contei uma história clássica do Rio Grande do Norte. Siga o Brechando nas redes sociais, ajude a divulgar o jornalismo independente. E não deixe de se inscrever para ajudar o Brechando a monetizar. E até logo!